Outubro de 2021. Vamos trabalhar hoje, então, democracia, a partir daí, democracia em relação com sistemas de governo, né? E depois democracia em relação à descentralização, à organização do poder no território do Estado. Tá? Então, a ideia de democracia, então não vamos partir lá dos gregos, aquela coisa, sempre fala, não precisa disso não. Mas vamos, olha, existem várias formas democráticas, né? E mesmo porque, na época dos gregos, não era democracia só para os homens, né? Para variar também, naquela época, os homens brancos, não era para os estrangeiros, não era para os escravos, não era para as mulheres, né? Então, quando nós falamos em democracia, nós vamos falar em várias formas e processos de funcionamento de mecanismos democráticos. Esses mecanismos democráticos, eles são variados e podem ser mais ou menos democráticos. E eles se inserem sempre dentro de determinadas realidades culturais, econômicas, históricas distintas. Então, a primeira coisa que a gente tem que afastar é essa simplificação equivocada demais de falarmos, ou essas classificações. As pessoas têm mania, porque essas classificações são até, às vezes, divertidas. Eu já gostei muito delas, assim, quando eu estava estudando, assim, com vocês, na graduação. Mas falar, tal está, os estados democráticos, faz uma lista, assim. Os estados não democráticos, faz uma outra lista. Né? Isso é bobagem, bobagem, bobagem. Por quê? Né? A democracia, primeiro, é um caminho, é um processo, não é um lugar onde se chega. E nesse caminhar, né, de construção da democracia, a gente tem momentos diversos, momentos de crise, crise econômica, crise geopolítica, conflitos armados, conflitos internos, né, enfim. E todos esses conflitos afetam o funcionamento da democracia. Então, vamos imaginar, assim, é um caminho onde, nesse caminho, a gente vai encontrar um monte de desafios, de dificuldades, de momentos bons, então, que vai marcar momentos de mais democracia, mais autoritarismo, quando a gente trabalhar a questão da organização territorial, de mais descentralização. Quanto mais descentralizado, mais democrático é possível ser. Né? Quanto mais centralizado o poder, menos democrático, né, é possível ser. Então, são. Ei, Leonardo, obrigado aí, bem-vindo também. Então, vamos levar em consideração essa diversidade e essa complexidade. Então, abandona essa coisa. Tal Estado é autoritário, tal Estado é democrático, o Brasil é democrático. Olha, a gente pode pegar mesmo o exemplo do Brasil hoje, que a gente tem trabalhado tanto. Né? E, como eu disse, eu tenho dever de trabalhar, né, o que a gente vive no Brasil, que é um momento de autoritarismo, né, um momento de desrespeito aos direitos, de respeito à Constituição, o Estado de Direito está comprometido, a democracia está radicalmente comprometida, etc. Então, é um momento que a gente espera que a gente supere o ano que vem esse momento muito ruim da história do país. A gente viveu antes momentos melhores, momentos. Enfim, é um processo. Primeira coisa, coloca na cabeça, é um processo. Segundo, não é possível a gente classificar entre simplesmente autoritarismo, democracia. Ou seja, todas as democracias, então, têm esses momentos. Bem-vindo, Pedro, que bom, muito obrigado também, obrigado à câmera. Agora estou ficando feliz, olha só, mais feliz ainda, isso aí. Né? Então, são processos, e mesmo dentro dos. Nós podemos falar em modelos e sistemas democráticos presentes nas constituições, a gente tem modelos e sistemas mais ou menos democráticos, que podem funcionar bem, ou funcionar mais ou menos, ou funcionar mal. Né? E em toda a sociedade, a gente tem, em quase toda, né? Essas generalizações são sempre perigosas, mas em quase toda a sociedade você vai ter então, além de momentos de processos, né, sistemas que têm nuances autoritárias, que têm nuances democráticas. Né? Você tem em uma sociedade espaços democráticos, espaços não democráticos. Né? Então, isso é muito importante. Você tem instituições que não são democráticas, né, porque elas não podem ser democráticas. Por exemplo,
as Forças Armadas. Elas não podem ser democráticas. Não existe nenhuma força armada no mundo que seja democrática, com eleição, né, para coronel, para general. Não, é autoritária, altamente hierarquizada. E funciona assim. Na França, em 1870, eles tentaram fazer, né, um exército popular, né, de resistência na Comuna de Paris, em 1871, e que não funcionou, porque os caras iam votar, né? O que que a gente faz? Volta, tem alguém saindo. O Pedro saiu. Tem a, a, tentaram votar, e você imagina só, né? Numa guerra, nós vamos votar para o coronel, quem é que vai comandar, nós vamos votar como é que a gente, qual é a proposta de ação, né, militar, qual é a estratégia, vamos votar, Então, claro que se votar, morreu. Né? Não dá tempo de votar. Então, você tem em todas você tem instituições que não são democráticas. Né? Eu não sou a favor da violência, nem da guerra, de jeito nenhum. Preferi que não existissem, né, forças armadas, nem polícia, nem nada. Mas elas são, dentro do contexto global existente, elas são necessárias. E elas não vão funcionar de forma democrática. Não é uma coisa, a polícia militar ela não funciona de forma democrática. Não são instituições democráticas. Né? E aí uma coisa que é muito interessante até. Né? Por exemplo, vocês vão reparar, nos Estados Unidos, quando vocês assistirem, por exemplo, depois procurem no YouTube, né, aquelas falas dos presidentes da República, que são falas anuais, onde eles falam do Estado da nação. Então, é tipo uma prestação de contas, onde o presidente da República vai até o Congresso norte-americano e faz uma fala, né, falando o que ele fez no governo, o que ele pretende fazer, como é que está o Estado da nação, né? O estado econômico, os desafios, as questões sociais, as questões políticas, geopolíticas, etc. Então, ele faz um discurso do Estado da nação. Nesse discurso, então, está lá todo o Congresso reunido, deputados, senadores e outros convidados. E entre esses convidados estão oficiais, generais, almirantes, brigadeiros, os caras da cúpula das Forças Armadas. Reparem só que no discurso do presidente, geralmente quando acaba de falar, se o presidente está indo bem, né? Aí todo mundo aplaude de pé, até a oposição, aquela coisa, é um ritual, né? Quando não está indo bem, não aplaude de pé, né? Mas geralmente todo mundo aplaude, menos os militares. Os militares não aplaudem. Eles não podem aplaudir. Né? Então, não aplaudem porque eles não gostaram ou desgostaram. Eles não podem gostar ou desgostar. A função deles não permite manifestação política. Então, eles ficam, reparem lá, eles ficam sentados, às vezes na primeira fila ali, perto do presidente do Congresso, com as mãos sobre as pernas, e assim permanecem até o resto da fala. Eles não tiram as mãos das pernas, né, até o resto. Eles não batem palma, eles não têm nenhuma manifestação, nem de aprovação, nem de desaprovação. Por quê? Porque é uma instituição de defesa nacional, hierarquizada, autoritária, e que serve para o quê? Para defender o país contra tropas estrangeiras, interesses estrangeiros, tentativas de desestabilização do Estado, né, guerras, etc. Então, é uma instituição voltada para fora. As Forças Armadas são uma instituição, e percebam isso, os Estados Unidos, né, são uma instituição voltada para fora. Elas não podem atuar internamente, porque é uma Ô, instituição treinada para matar os inimigos. E o povo norte-americano não pode ser inimigo. Então, não vai atuar internamente. Ela serve para proteger o Estado para fora. E não pode, em hipótese nenhuma, se manifestar politicamente em uma democracia. Diga, Roseli. mas o Mourão fez isso há pouco tempo, num discurso do presidente. Ele É, participou do discurso e houve até aquele problema se ele ia ser, como é que fala, julgado em relação a isso, né? E não deu em nada, né? Ficou por é. isso, né? Sim, aqui, mas o Mourão, por exemplo, já é reformado, né? Então ele não está mais nativo. Então pode, reformado, aí vira um cidadão, né, comum, e ele pode se candidatar, ele é vice-presidente da República, então ele pode falar de política. O problema são os não reformados que estão na ativa, que não podem falar de política. Não pode se manifestar. As Forças Os Armadas não têm, policiais, por exemplo, os também não policiais podem. militares.
Porque teve, inclusive, um policial lá de São Paulo que estava incitando a tropa para ir para Brasília, aquele problema todo Isso. que teve, e aí até foi tirado ele do comando, né? Tem que Então, ser preso, né, prisão administrativa e expulso da polícia, porque não não, pode, ele não só foi. foi. Por exemplo, mas eu estava dando exemplo dos Estados Unidos, né? Aí quando a gente chega no exemplo do Brasil, o que a gente infelizmente viu muito na nossa história e que não viu na história norte-americana, né, são militares se metendo com política, são militares reprimindo os seus próprios cidadãos, quando a função de um militar é proteger os seus cidadãos, todos eles, e não se meterem em política. Assim como a polícia. Qual é a função da polícia? Né? Polícia é proteção das pessoas e não ameaça as pessoas. Se a gente tem uma polícia que ameaça, que as pessoas têm medo, tem alguma coisa muito errada. Essa polícia não está funcionando da maneira certa, porque são instituições não democráticas e por isso elas não podem se meter em política em hipótese nenhuma. Agora, uma vez que o sujeito não é mais policial, não é mais policial militar que estou falando, né, na estrutura militar, das polícias militares. Ou não é mais das Forças Armadas, da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, ele está reformado, né, aí está fora, virou um cidadão comum, aí pode, que é um cidadão, eleitor, pode se candidatar, né, como você tem em vários exemplos. Agora, enquanto na função, não pode. Então, gente, é uma coisa fundamental, né? E simbolicamente isso é muito interessante, por exemplo. Você vê no 4 de julho, né, que é a independência dos Estados Unidos, lá não é desfile militar, povo todo mundo marchando, como é aqui no Brasil. Né? Lá é uma festa popular, é uma festa de cidadãos, né, da independência dos Estados Unidos. Então o povo vai às ruas, vai às crianças, tem desfile de colégio, desfile as pessoas brincam, etc., comemoram, é uma festa popular, né? Não é uma festa militar, né, como é aqui no Brasil, como é em vários outros países do mundo. Né? E Então, até, professor, aquela vez que, quando o Trump ainda era presidente, né, que um general andou do lado dele lá 10 metros, já foi expulso e tudo mais, né? é isso. E o Mas general o mesmo pediu que no Brasil, milhões de né? Rápido. desculpas. Isso aí. Não pode. E aí, uma coisa, gente, que a gente está falando aqui do ponto de vista lógico, é lógico. Né? As pessoas, as pessoas, cada um de nós temos vocações diferentes, escolhemos profissões diferentes, não é mesmo? A gente tem pessoa que escolhe, né, enfim, qualquer profissão que vocês imaginarem aí, que o cara tem vocação, o outro não tem vocação. Né? Isso é com todos nós. Então, o que a gente tem que ver, por exemplo, você tem pessoas, né, que são. Outro dia, até o presidente da República do Brasil estava rolando aí uma declaração que ele deu algum tempo atrás, falando que ele foi treinado para matar. Essa é a função de um militar. Né? Matar. Ele vai matar aquele que vem ameaçar a soberania do país, numa guerra. Ele é treinado para isso, ele é treinado para matar. Já um policial não é treinado para matar, um policial é treinado para proteger a vida. Né? Um militar, ele é treinado para matar. Né? Ou seja, ele entra na guerra e ele tem que matar da melhor forma possível. Então, isso é um problema muito sério também, que a história mostra. Muitas vezes você pega, então, pessoas que têm uma formação, né, uma formação autoritária, que viveu a vida inteira dentro daquela formação autoritária, porque a profissão dele exigiu isso, era necessário para a proteção da soberania do país, etc. Exigiu isso. Aí você não vai pegar essa pessoa e botar numa função democrática, porque ela não vai saber. Claro, não é? Estamos pensando juntos aqui. Vamos pensar juntos, né? Então, o sujeito, o médico, né, ele é treinado para curar e não para matar. Né? Um engenheiro para construir, um advogado para defender direitos, né? E assim vai, né? As diversas funções, profissões, né? É, todas elas, né, importantes para o funcionamento da sociedade, do país. Está lá o açougueiro, está lá o servidor público, está lá o alfaiate, tal, enfim. Né, nessas várias funções, cada um vai ter uma habilidade e vai desenvolver essa habilidade. Né? Então, é isso, inicialmente. Então, vamos pensar
né, na complexidade do que é quando a gente fala em democracias. Né? E não existe isso, aqui não é democracia, isso não é uma democracia. Não, são processos complexos onde, né, não há a democracia é um caminho, não é um lugar. Você não chegou, chegamos na democracia, pronto, agora a gente pode descansar e não fazer mais nada. Não. Se não fizer mais nada, não é mais democracia. Democracia exige envolvimento, exige informação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Interesse em participar das coisas da vida pública, né? Em saber o que está acontecendo, né? Em ouvir as prestações de conta, em cobrar, né, a conta do que se faz. Se as pessoas não se envolverem no processo democrático, não é democracia. Você pode ter toda uma estrutura, né, constitucional, legal, votar e etc. Mas a democracia, ela não se esgota no voto. Aqui é um outro conceito muito importante para a gente pensar junto. Né? O voto é justamente o momento onde você interrompe o processo democrático. Porque tem um determinado momento a gente tem que decidir. O voto é a decisão. O que é o processo democrático? É o que antecede. É toda a discussão, quando a gente ouve as propostas, estuda as propostas, se interessa pelas ideologias, as diversas ideologias, o que cada ideologia representa, o que cada partido político representa, qual é a história daquele partido, qual é a história daquelas pessoas que têm esse projeto, daquele candidato X, o que foi o passado dele, o que é, o que ele... E aí você vai debater, discutir. Isso é democracia. Debater, discutir, pensar, estudar, se interessar. Né? Não há democracia se você não tem interesse, se não estuda, se não entende. Para você poder escolher uma coisa, você tem que entender o que você está escolhendo. Não é simplesmente chegar lá e escolher. Isso não é democracia. O momento da escolha é o momento onde você está, então, agora eu estou interrompendo o processo de debate, de pensamento, para a gente tomar uma decisão. Então, agora nós escolhemos esse partido, esse projeto, né, essa pessoa para fazer isso aqui. Aí você interrompeu o processo, né, e faz o voto. O voto é o momento onde você interrompe o processo e fala, agora é o momento de decisão. Então, agora nós vamos escolher, né, o sujeito está ali. Mas o processo democrático é tudo isso que antecede. Debate, né, pensar, refletir. Né? E, portanto, o processo democrático ele não pode ser um processo, infelizmente, isso aí é outro caso que eu vou falar aqui, mas que é cada vez mais no mundo, isso não é só no Brasil, não, gente, no mundo, né? É cada vez mais a democracia, de uns tempos para cá, volta a estar envolvida por emocional, pela emoção, pelo radicalismo, pelo fundamentalismo, pela intolerância, pela raiva, pelo ódio. Aí não tem democracia. Não tem democracia, porque quando você está em estado de ódio, você não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue escolher. Né? Se a imprensa mente, se tem fake news, acabou a democracia. Não tem democracia sem livre informação. Se a gente saber efetivamente, se as pessoas, como tem acontecido hoje no mundo inteiro não, em vários lugares, né? Em vários lugares, né? Se alguém saiu, volta. Se alguém, em vários lugares, né, tem acontecido, que é esse envolvimento emocional. É, ou seja, essa coisa de a gente achar que escolher um partido político, escolher um candidato é igual escolher um clube de futebol. Já falei isso. Isso é tudo menos democracia. Né? Não é democracia. Democracia é, portanto, o diálogo. Né? Ela é racional. Democracia é racional e não emocional. Por isso que o fascismo não é democrático, porque o fascismo é emoção pura. E é uma emoção radicalizada, é o ódio. O nazismo é ódio. Né? Isso não é democrático. Você pode ter até milhões de pessoas no meio da rua, né? Como você tinha na época que Hitler, Mussolini, todo lugar que Hitler ia na Alemanha, tinha milhares de pessoas nas ruas, chorando, gritando, batendo palma, etc. Tem muita gente, então é democracia? Não, não é democracia. As pessoas estão mergulhadas no ódio, né? Mergulhadas na emoção, na radicalidade dessas paixões. Né? Isso não é democracia. Isso não é democracia. Democracia é racionalidade. É justamente o oposto. É quando você senta, pensa, estuda, debate, conversa, ouve a opinião do outro, testa a sua opinião, testa a sua. Isso é o que requer a democracia. Bom, essa democracia ela pode ser exercida, né, de várias formas. Né? A democracia que mais se
se afirmou no mundo, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, é a chamada democracia representativa. O que é democracia representativa? Democracia representativa é, então, como o próprio nome sugere, o que a gente tem hoje em vários lugares do mundo, né, é quando a gente escolhe os nossos representantes para agir. E aí vem a primeira pergunta: para agir em nome deles ou para agir em nosso nome? Para agir no interesse deles ou para agir em nosso interesse, né? Bom, então, a democracia representativa ela é feita por uma intermediação necessária. Então, seria assim, olha, não dá mais para a gente fazer aquela democracia, a não ser, obviamente, em pequenas cidades, ainda tem alguns países onde ocorre isso. Talvez hoje os países assim, que você tem manifestações mais radicalmente democráticas, participativas, dialógicas, né? Seja a Suíça, a Bolívia, né? Mas são alguns exemplos pontuais, né? Onde o povo vai lá, debate, dialoga, conversa, até tomar uma decisão, que muitas vezes é uma decisão consensual, né? Dois exemplos que eu posso depois trabalhar com vocês, o exemplo boliviano hoje e o exemplo suíço, né? É importante trazer um exemplo perto da gente, né, para a gente não achar que as coisas só acontecem na Europa, né? Mas tem outros exemplos pelo mundo afora, mas talvez esses dois sejam os mais fortes, assim, contundentes em termos de participação, mas ela ocorre no espaço pequeno, né? Então, são pequenas comunidades, são pequenas cidades, pequenos municípios, né? Onde as pessoas se reúnem e debatem. Na Suíça, você tem o Landsgemeinden, né? Que é uma expressão, que é onde o povo, são cidades com 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, dá para você reunir e sobra muito espaço no estádio aqui de voleibol, né? No Mineirinho, aliás, sobra, né? O Mineirinho dá 25.000 pessoas, imagina uma cidade com 5.000 habitantes, com 2.000 habitantes, com 1.500 habitantes, ficou vazio o Mineirinho, e a cidade toda lá dentro. Então, você reúne as pessoas e debate com todo mundo, né? Na Bolívia, é assim também, são pequenas comunidades, pessoas debatem, eles conversam, até todo mundo ficar feliz. Isso aqui é muito legal, que a gente chama de democracia consensual, né? Ou seja, a gente vai dialogar, não querendo um vencer o outro, né? Mas querendo criar construir uma decisão onde todo mundo abra mão de alguma coisa para todo mundo ganhar alguma coisa e todo mundo sair feliz. Isso é chamado de democracia consensual, que funciona, né, muito bem hoje dentro do Estado boliviano. Então, mas nós vamos voltar nesse assunto mais adiante com um pouco mais de detalhe. Então, essa democracia representativa é a forma que ganha espaço, é a forma mais simples, e é uma forma muito que se tornou, né, depois de um funcionamento em um espaço-tempo, pós-Segunda Guerra Mundial, até recente, se tornou fortemente comprometida. Hoje a democracia representativa está muito comprometida. E muito comprometida por causa daquilo que a gente já falou, né? Ou seja, quando você tem dentro de um Estado uma democracia representativa, mas nesse Estado há muita concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, essas pessoas vão usar essa riqueza para manipular a opinião pública, para comprar rádios, televisões, né, para comprar, enfim, para comprar eleitores, né, como existiu, né, e ainda existe em alguns lugares, né, vão ter acesso, por exemplo, à inteligência artificial, né, para manipular a opinião pública, etc. Então, a democracia veio, né, sendo comprometida, né? Sempre se teve mecanismos que desvirtuaram essa democracia, principalmente o uso do poder econômico, né? Você imagina, nós estamos aqui fazendo, né, vários elogios aos Estados Unidos, mas agora é o momento da crítica. O que acontece, por exemplo, lá? Uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, ela sai, campanha presidente, sai mais de US$ 1 bilhão. De onde vem esse dinheiro? Quem que financia a campanha? Nem são os caras que têm grana, né? Lá o financiamento é privado de campanha. Não há o financiamento público, o valor é muito pequeno, não dá para você eleger um síndico de prédio, né? Então é financiamento privado. E quem é que tem dinheiro para participar daqueles jantares? Ah, hoje vai ter um jantar com um candidato tal, né? A entrada do jantar é US$ 10.000, é US$ 5.000, né? Você pode doar
Não há limite para a doação de recursos. Então, as grandes empresas doam para os dois partidos que se revezam no poder, democratas e republicanos, que são os dois partidos do sistema, né? E que vão, portanto, defender os interesses desses, né? Que doam para a campanha, que fazem com que eles sejam eleitos. Então, aí pronto, aí já dançou a democracia toda. Que democracia é essa? Você tem que buscar $1 bilhão, você tem chance de ser eleito. $1 bilhão, gente, por exemplo, para quem financia a campanha desses caras, imagina, o orçamento dos Estados Unidos para armas é mais de $500 bilhões. Uma empresa dessa, $1 bilhão, né? Um bilhão aqui para Vale, aqui para Minerador, isso é troco. Isso é um real para a gente. É troco. Agora, para onde que vai? Para onde que vai esse troco? Né? Vai para aqueles que vão defender o interesse dessas empresas. É óbvio, é óbvio. Estou falando aqui o óbvio, né? Mas é necessário falar o óbvio, senão a gente cai na fantasia das festas, etc., né? que são confundidas com a democracia. Então, aí já complicou tudo. Como é que é isso? Como é que vai ser o financiamento da campanha? Então, aí você entra em detalhes da democracia representativa. O financiamento de campanha ele tem que ser igualitário, né? Ele tem que ser público e com valores baixos, porque o que você tem que ter ali é o debate. Você não está contratando uma empresa, veja bem, muitas vezes, né? E principalmente de um tempo para cá, vocês já pegaram esses tempos confusos, né? Muitas vezes uma campanha para presidente, para governador, é uma campanha é uma disputa entre marketing eleitoral. Quem contrata a melhor empresa de marketing eleitoral vence. Então você está vendo, você está votando no marketing. Você não está votando na pessoa, mesmo porque a pessoa a gente não conhece, a pessoa ela é produzida, né, artificialmente. Tem um livro fantástico que chama O Estado do Espetáculo. Vou escrever para vocês aqui, do Roger Gerhard Schwarzenberg. Roger Gerhard Schwarzenberg. E o federalismo, hein, professor? Entra nisso tudo aí como? Nós vamos lá, mas lá na frente ainda. Calma, o federalismo vai ser lá para frente, nas próximas semanas. Mas entra. Mas não, mas eu posso te responder essa pergunta. É porque nós vamos ter que estudar Ah, é que antes. eu pensei que era da aula de agora mesmo. Não. Agora nós estamos começando a democracia. Nós vamos passar antes pelo presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, sistema diretorial, Estado unitário, Estado regional, e aí o grande finale, federalismo. Então, isso vai ser o mês que vem. Mas eu posso responder já de maneira bem objetiva. Federalismo significa descentralização. Descentralização significa o fortalecimento do poder local, fortalecimento dos municípios e dos estados-membros. Então, quanto mais forte é o espaço local, o município, né, quanto mais competências a gente transfere para o município, mais fácil é de nós, cidadãos, fiscalizarmos os nossos representantes. Então, essa proximidade que nós, cidadãos, temos com o poder local, com o prefeito, com os vereadores, veja bem como é que é interessante, quanto menor a cidade, mais próximo o prefeito, os vereadores são da gente. Mais fácil a gente pode controlá-los. Não é? Quanto maior a cidade, Belo Horizonte, São Paulo, o prefeito mora aqui, tem que morar aqui. A gente já sabe onde o prefeito mora, a gente pode ir, né, fazer uma manifestação pacífica, né, falar, olha, prefeito, nós queremos isso, queremos aquilo. Então, a gente pode ir à Câmara Municipal, está aqui na cidade, é fácil, né, ir à Câmara, pega um ônibus, vão para lá, ver as sessões, pressiona legitimamente, democraticamente os representantes, os vereadores, o prefeito, etc. Então, o espaço local, né, é o espaço mais democrático, porque ele está próximo da gente. Agora, imagina, o governo federal está lá em Brasília. Né? E ainda mais, a Brasília foi uma cidade construída para não haver pressão popular. Você coloca ali 1 milhão de pessoas naquela esplanada dos ministérios, né? É fácil controlar. Né? Não impacta. Você imagina se eu colocar antes a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. E não sei se vocês conhecem, né, o Rio, já foram ao Rio, já viram na fotografia do Palácio do Catete. O Palácio do Catete era o palácio do presidente da República. E o Palácio do Catete fica ali perto de
Botafogo, ali, centro, mas é centro, né? Palácio do Catete fica ali cercado, ruazinhas estreitas. Você imagina você colocar 1 milhão de pessoas em volta do Palácio do Catete. Caiu o governo. Você coloca 1 milhão de pessoas em volta do Palácio do Planalto, não acontece nada. Né? Então, os próprios espaços são espaços de controle, o distanciamento, etc. Então, o espaço, quanto mais próximo da população, mais democrático. Porque maior a possibilidade da gente controlar o poder, da gente, né, pressionar legitimamente o poder, obviamente, pacificamente, sem sair quebrando tudo, etc. Mas controlar legitimamente, né, os nossos representantes. Afinal, eles são nossos representantes. Eles estão lá para fazer o que a gente quer e não o que eles querem. E aí, então, vem uma outra discussão muito importante com relação a isso. Então, isso aí só, federalismo é descentralização. Portanto, quanto mais descentralizado é o Estado, maior a possibilidade de democracia. É óbvio, gente, que isso também não é automático, não são fórmulas mágicas, tá? Então, como eu também sempre falo, há sempre exceções. Nós estamos trabalhando de uma ciência social aplicada, uma ciência comportamental, né? É uma ciência que estuda a realidade histórica, política, jurídica, constitucional, né? Então, ela sempre vai ter exceção. Eu trabalho também com esse pressuposto. Sempre vai ter exceção. Então, não é matemática. Você fala, todo Estado descentralizado é democrático. Não. Existem várias formas de controle e de perturbar a democracia. Né? Todo Estado centralizado é antidemocrático. Não. Sempre há exceção. Por isso que é necessário estudar caso a caso, né, como é que funciona o sistema e etc. É complexo. Então, vamos abandonar aqueles binarismos simplificadores e superficiais daqueles discursos fáceis. Tal país, democracia. Tal país, ditadura. Tal país, não. Não é assim que funciona. Tá? Então, aí, quando a gente fala, então, portanto, em representação, né, nós escolhemos esses representantes. Mas eu estava citando o livro aqui do Roger Gerhard Schwarzenberg, né, o livro chama O Estado Espetáculo, da editora de Fel. Esse livro já está esgotado, o que pode ser um bom sinal, porque vocês vão encontrar na internet gratuitamente. Então, o livro foi publicado, acho que na década de 1980, por aí. Né? Mas super atual. É um estudo de casos, onde o autor trabalha exemplos na democracia norte-americana, na democracia francesa, exemplos de construção, que chama Estado Espetáculo, de construção mitológica de líderes políticos. Né? A construção do mito. Né? Mito é mentira. Né? O mito é uma história, é algo falso, é algo construído artificialmente. Então, ali, né, ele vai trabalhar, então, como que, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, foram construídos mitos ou personagens artificiais para levar as pessoas a votarem nesse personagem artificial. Hoje, vocês já viram Black Mirror, gente? Quem não viu, é muito bom. Pois é, tem aquele episódio, quem não viu, veja, e veja todas as temporadas. É maravilhoso. É uma série inglesa que é baseada em tecnologias que hoje já estão disponíveis, muitas delas, e outras trabalham muito com o simbólico, né? Muito interessante. E tem um episódio, não sei se vocês viram esse, que é eu não sei se é um ursinho de pelúcia, é tipo um ursinho de pelúcia que é candidato, né, e é eleito. Né? Esse episódio é muito verdade. O Juliano da Empro, que eu recomendei para vocês, Engenheiros do Caos, ele cita isso. Hoje, você elege um poste, você elege um ursinho de pelúcia, você elege quem você quiser. Você elege o atual presidente da República, que é pior que um poste. Né? Então, você elege quem você quiser. Né? Porque, exatamente, inteligência artificial. Eu estou estudando isso muito. Aí tem uns livros que vocês têm que ler. Eu acho que eu já mostrei esse livro para vocês, já sei. Esse aqui, A Era do Capitalismo e Vigilância, da Shoshana Zuboff, uma autora norte-americana. Né? Esse livro aqui, do sueco, do Nick Bostrom,
a superinteligência, e tem mais um monte de livro que tem saído. Eu estou com 2 livros sobre inteligência artificial e manipulação de opinião, etc. Durmo com eles, tá na minha cama. Eu durmo abraçadinho com eles. Aí eu acordo de madrugada, eu leio um pouquinho, eu durmo. Acordo de manhã cedo, eu leio um pouquinho. Que é isso. A gente precisa entender isso. A gente precisa saber que a democracia, com a inteligência artificial, foi para o espaço. E enquanto isso, né, estiver afetando a nossa vida, criando, né, ou seja, uma coisa que é muito difícil imaginar viver numa sociedade onde as pessoas abandonaram o real. É isso que está acontecendo, gente. As pessoas não vivem mais numa realidade. Elas vivem no que a inteligência artificial cria para cada um de nós aqui. As pessoas passam o dia mergulhados nisso aqui. O contato que as pessoas têm com o mundo é aqui. E logo, é justamente esse o segredo. As pessoas não têm mais contato com o mundo. Não interessa mais o fato. Não interessa mais. O jornalismo acabou. Não adianta o cara chegar e falar e apresentar, né, para um jornalista, coitado, desesperado, tem um monte de amigos jornalistas. Ele fala: olha, aconteceu isso aqui, olha a prova aqui, olha, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. As pessoas não estão nem aí. É como se nada tivesse acontecido. Elas acreditam no que elas querem acreditar, pronto, acabou. É impossível democracia assim. É impossível escolher qualquer coisa assim. É impossível democracia se as pessoas não vivem no mundo real. Vocês não estão vendo o mundo real. Né? É muito isso. Se amanhã chegar isso aqui e falar: olha, né, acabou, não existe mais nenhuma pessoa em situação de rua em Belo Horizonte. Ah, que lindo, todo mundo hoje tem casa. As pessoas vão acreditar. Mesmo que elas saiam de casa, eu estou dando aqui exemplo radical, mas não é tão radical assim, e vejam as pessoas dormindo na rua, um monte, ali em volta da rodoviária, né, ali naquela trincheira ali da Antônio Carlos, um monte de gente morando na rua. Ninguém vê. Ninguém vê. As pessoas acreditam, querem acreditar. Como é que é possível democracia, gente? Isso é uma doença provocada. É um delírio provocado. É óbvio que, felizmente, não está todo mundo assim. Vocês não estão assim. Mas tem milhões de pessoas assim. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, na Alemanha. Né? Milhões de pessoas vivendo num mundo absolutamente artificial. Que democracia! E você imagina, agora já começou. E vocês vão ver que o ano que vem vai ser um inferno de fake news e de mentira, e de geração de ódio. As pessoas vão estar com mais ódio ainda, com mais raiva ainda, e polariza, né? Num campo, no outro canto, jogando um contra o outro. Que democracia possível assim? Não é. Então, por isso que é. E a solução é fácil, né? A solução é fácil e impossível. Né? Qual é a solução? Jogar isso fora. Ou seja, é impossível. Vocês vão jogar isso fora? Não vão. Não sei. Talvez alguns, né? Eu não vou, que eu preciso disso para trabalhar, mas eu também não leio mais, eu não leio mais nada, eu não vejo mais televisão e não leio mais nada aqui de grupo de WhatsApp e de Facebook. Mas nada, nada, nada. Eu vou ler o que eu recomendei para vocês. Né? Procurar aí, selecionar, né, uma imprensa mais séria, mesmo assim ela sempre parcial, buscar informações nos sites de universidades, para entender o espaço que sobrou, né, de, de confiança são as universidades, as grandes universidades. E também tem muita malandragem em algumas universidades aí privadas, etc. Né? Mas na PUC, que é uma universidade confessional, nas universidades públicas, aí você tem muita gente séria pesquisando, trabalhando com dados, etc., etc. É onde a gente pode buscar alguma informação. Né? Então, vocês estão vivendo um mundo desafiador. Gente. A solução é fácil e, ao mesmo tempo, impossível. Né? Seria todo mundo jogar esse negócio fora. Amanhã. Acabou. Todos os nossos problemas. Mas não vai, inclusive outros problemas, né? Sérios, pessoas mergulhadas aqui, adoece, fica no joguinho. Eu fiquei viciado no joguinho um tempo atrás. Nossa, eu custei para largar o joguinho. Porque todo momento, né,
E eu viajava toda semana, estava no aeroporto, eu ficava no aeroporto jogando joguinho. Falei, Zé Luiz, você podia estar aqui lendo. Estava no avião, aí aqueles aviões da TAM que tinha Wi-Fi, quando eu ficava jogando joguinho. Falei, Zé Luiz, você podia estar lendo. Aí eu consegui. Eu dispensei o jogo, não tem mais nenhum joguinho aqui. A gente consegue vencer. Né? E aí hoje eu estou sempre com os meus livros, em qualquer lugar. Eu não estou mais no aeroporto, porque acabaram as viagens para congressos, etc., mas vai voltar. Mas eu estou sempre com os meus livros aqui do meu lado. Né? Mas foi difícil largar o joguinho. Né? Agora, um dia ainda largo isso aqui. Aí vou para aquela música linda, né? Uma casinha branca lá no pé da serra para nós dois morar. Oh, aquela vida pacata, no meio do mato, cheirinho de mato, né? Grilo cantando, passarinho de manhã. Oh, maravilha. Tá todo mundo indo embora, vamos voltar para a matéria, gente. Vai embora não, calma. Então, a democracia representativa é o primeiro. Segundo, você tem outros mecanismos democráticos. Então, nós vamos falar aqui em democracia participativa, deliberativa, consensual, democracia direta, democracia semidireta ou democracia plebiscitária, sorteio de cidadãos. Isso aqui são alguns exemplos de mecanismos democráticos. Tá? Pedro, volta. Cadê? Quem mais está? Volta, gente. Então, a democracia. O que a gente chama de democracia? Vamos trabalhar aqui primeiro democracia participativa e democracia deliberativa. Veja bem, a existência de uma democracia representativa necessariamente não significa, né, que você não possa ter outros mecanismos democráticos simultâneos. Pode e deve. Então, a gente está vivendo, eu estava falando da crise da democracia representativa, do seu grave comprometimento da democracia representativa, comprometido pelo poder econômico, comprometida pelas fake news, etc, etc. Né? Agora, outros mecanismos democráticos podem ajudar a salvar a democracia representativa de sua crise. Só mais um exemplo da crise da democracia representativa. Você sabe qual foi o comparecimento às urnas nas últimas eleições na França? 30%. Só 30% dos eleitores franceses votaram. 70%, foi 69, alguma coisa. Vou arredondar para 70%. 70% dos eleitores franceses, foi agora, não votaram. Olha que grave isso. Você pode, então, ter, pode não, você tem. Porque isso acontece no Brasil, não ainda nessa proporção. Nos Estados Unidos, eleição presidencial, você sabe quantos? Qual o percentual de eleitores que participam das eleições para presidente da República dos Estados Unidos? 50%, em média. Ou seja, o cara, você vai ter, nós vamos ver candidatos, presidentes, governadores eleitos com 15% dos votos, com 20% dos votos. Ou se você tem na França agora, né, que só 30%, para você ter maioria, né, 15%. 15% dos eleitores elegem os representantes. Que legitimidade é essa, gente? Olha o que está acontecendo com a democracia. Então, é muito importante, né, a gente trazer esse debate para a realidade que a gente está vivendo. E não estudar, quando eu estudei, né, fiz minha graduação, o mundo era um sonho. Democracia, as pessoas votam. E olha que foi na época da ditadura que eu dei. Exatamente. Então, você tem um distanciamento enorme dos eleitos, né? E isso também. Outra coisa interessante. Foi tentada já nos Estados Unidos, foi tentado no estado do Arkansas. Tem uma tese de doutorado, que eu participei da banca nessa tese, a tese de uma ministra do Tribunal Superior Militar. Né? A tese de doutorado dela foi sobre democracia e ela fez um estudo de caso no estado do Arkansas, em democracia representativa. Né? Brilhante a tese. Vocês encontram. Depois eu vou buscar o título, que tem muito tempo que eu participei dessa banca. Ela trabalha no estado, no estado do Arkansas, que é o estado do Bill Clinton, né? É um estado pobre, né? No estado
de menor importância. Eles aprovaram uma emenda à Constituição do Estado do Arkansas, é uma federação, né? Então os Estados-membros têm Constituição, uma emenda à Constituição do Estado do Arkansas que estabelecia que, interessantíssimo, para combater justamente isso, Maria Aparecida, né? A profissionalização da política. Políticos profissionais. É o sujeito que fica, por exemplo, como deputado federal mais de 30 anos, aprova 2 projetos de lei, não faz nada, põe todos os filhos para serem também deputados e vereadores, nunca fez nada na vida, né? Vive de cargo público e depois ainda critica o servidor público, que fez concurso e que trabalha. Ele nunca trabalhou. Daí que é importante ver a história das pessoas, gente. Tem que ver a história das pessoas que você está elegendo. Né? Então, é para evitar esses políticos profissionais que não fazem nada e que ganham muito e que enriquecem muito, né? Compram mansões, etc. E com o salário não dá, né? Mas aí você tem conhecimento, etc. E para evitar isso, no estado da Arkansas, eles aprovaram uma lei que dizia o seguinte, uma mudança da Constituição que dizia o seguinte, e a lei eleitoral. Olha, uma vez que você foi eleito, nunca mais você pode ser eleito para o mesmo cargo. É coisa linda. Então, se o cara foi deputado federal uma vez, agora tem que passar a chance para o outro. Ele não pode ser eleito de novo para aquele mesmo cargo. Ele pode tentar ser deputado estadual. Aí foi eleito uma vez? Não. Aí ele não pode mais. Ele pode tentar ser governador. Foi eleito governador uma vez? Não pode ser de novo. Por quê? A ideia é, qual é a democracia? Somos nós, cidadãos, no poder, não é mesmo? E não profissionais que usam o poder para eles mesmos, e não para nós. E aí, então, se reveza. Olha que interessante. Isso foi aprovado no estado do Arkansas, essa tese sobre isso e sobre a discussão constitucional na Suprema Corte norte-americana que veio posteriormente. E a discussão vai colocar o seguinte patamar. Alguns políticos, né, desses profissionais são eleitos, reeleitos, reeleitos, como Biden, por exemplo, e todos eles, né? Biden, Bush pai, Bush filho, né, Bill Clinton, político a vida inteira, se reelegendo, aí vai, é prefeito, depois é deputado, depois é senador, Obama, né, deputado, depois é senador, depois é governador, depois é presidente da República, etc. Esses caras profissionais, né, eles vão chegar e falar, não, ué, como? Vai que essa moda do Arkansas pega nos Estados Unidos inteiro. Não pode, então eles propõem, né, uma ação de inconstitucionalidade. E aí, qual é o argumento que a Suprema Corte admitiu? Ou seja, essa mudança constitucional e legal no Arkansas foi julgada inconstitucional e essa lei foi suspensa. Ela não existe. Ela não foi aplicada. Sabe qual é o argumento? O argumento liberal, de que o indivíduo, olha só, o indivíduo é livre, o indivíduo pode fazer o que quiser e o Estado não pode impedir. Então, se ele quiser ser político profissional, ele pode ser. Se ele quiser se reeleger 400 mil vezes, ele pode se reeleger. Problema de quem votou nele, quem acreditou nele. Né? Problema dele. Não pode o Estado proibir o cara se candidatar, né, mais de uma vez. Foi um argumento liberal, né, que impede, então, essa lei, que é uma lei muito, muito interessante. Né? Que era, né? Mas não chegou a ser. E você tem sistemas piores, por exemplo, na França, o cara ele pode acumular. Você sabe que ele pode ser deputado e prefeito ao mesmo tempo? E ele tem um gabinete que vai fazer a função dele. Ele vai ter assessores como prefeito, vai ter assessores. Imagina, você vai, tem muitas, são mecanismos, né, muita gente pensa, né, há grandes democracias estáveis, são mecanismos de perpetuação do poder, de manipulação, de distorção, que estão presentes, né? Exatamente, Maria Aparecida. Então, são distorções. Existe Tem um livro muito interessante de um italiano, chama Giovanni Sartori. O livro chama Engenharia Constitucional Comparada. Que é muito interessante isso. Engenharia Constitucional Comparada. Giovanni Sartori. Livraço. Também, gente, se você se encontrar, esse livro também é um livro mais antigo.
Então, se vocês encontrarem esses livros em PDF, me passa, porque eu vou emprestando livro, alguns livros somem, e esse livro aqui é um deles que... Então, se vocês procurarem, põe lá no grupo para a gente, se tiver PDF gratuito, ou não, né? Mas põe lá que me interessa ter de novo esse livro, para relê-lo, inclusive. E nesse livro, o que seria a ideia de uma engenharia? Ele faz um estudo, por exemplo, da democracia norte-americana. Qual que seria, por que engenharia constitucional? Você tem muita expressão também, arquitetura constitucional. A engenharia, né, dá a ideia, então, é um instrumento, é uma máquina, né? A Constituição, então, estabelece uma máquina política, uma máquina de funcionamento político, para funcionar aquela democracia representativa. E aí é que é sensacional. Nessa máquina, os especialistas, né, nós, constitucionalistas, que somos especialistas em funcionamento dessa máquina, a gente estuda a vida inteira e a gente pode fazer o quê? A gente vai criar nessa máquina determinados mecanismos para ir aperfeiçoando a democracia. Ou não. A gente pode criar determinados mecanismos que os leigos não sabem, que até os deputados sabem, mas que os leigos não sabem, que as pessoas que não são do campo do direito não sabem, que são mecanismos sutis. Você coloca lá naquela engrenagem e que faz, por exemplo, com que o poder nunca mude de mãos. Que faz, por exemplo, que dificilmente um determinado partido possa ser eleito. Né? Você tem mecanismos mais sutis e menos sutis. Por exemplo, na legislação eleitoral brasileira, olha que interessante. A legislação eleitoral brasileira, ela vai dizer expressamente, há muito tempo, isso vem aí, né? Há muito tempo, vai dizer que os partidos que têm mais representação, têm mais deputados federais e mais senadores, eles vão ter mais recursos eleitorais e eles vão ter mais tempo de televisão. Os partidos com menos deputados e senadores vão ter menos recursos. Se não tiver deputado, senador eleito, não vai ter recurso nenhum, né? E não vai ter tempo de televisão nenhum. Ou um tempo de televisão de 15 segundos, 30 segundos. O que essa lei diz? E ela diz, e é interessante, que provavelmente vocês nunca tenham ouvido essa crítica, né, que eu vou fazer aqui agora, mas que eu acredito eu, bastante racional. Né? Olha, os mais fortes recebem mais recursos, né, recebem, enfim, mais recursos públicos do que os mais fracos. O que significa, então, que os partidos pequenos, mais fracos, sempre continuarão pequenos. E os partidos grandes ficarão cada vez maiores. A lógica deveria ser o oposto, não é? Tinha que ser proporcional. Ou seja, os mais fracos têm que ter alguma possibilidade de se tornar forte. Democracia é isso. Aquele partido pequenininho, né, de repente, ele tem como se mostrar exatamente, Mariana, o conservadorismo disfarçado em outros discursos. Exatamente. Né? É o conservadorismo disfarçado de democracia, o conservadorismo disfarçado de liberdade econômica, enganando todo mundo. E todo mundo vai levando como se tudo fosse assim mesmo, como se tudo estivesse certo. Vamos pensar juntos. Vocês acham? Lógico. Olha, então, tal partido pequeno, ele vai ter uma participação mínima. Ele não vai ter participação, por exemplo, no fundo partidário, porque ele tem poucos deputados. A cláusula de barreira, né, que existe, por exemplo, na Alemanha, e que estavam querendo introduzir no Brasil, diz, inclusive, que o partido, por exemplo, que eleger 1 ou 2 deputados, não vai ter direito à representação no Congresso. Ele tem que ter, no mínimo, 5% dos votos para ter direito à representação no Congresso. Isso é a regra que está na Alemanha, essa é uma regra que queriam fazer no Brasil. Né? E aí, então, como é que é isso? O pequeno nunca tem chance de de virar grande. Isso é democrático? Os que têm chance de permanecer são já grandes, que são os partidos que têm mais diretórios espalhados pelos municípios, são os partidos que têm mais deputados, portanto, têm maior participação no fundo partidário, são os partidos que têm mais tempo de televisão. Se o partido é pequeno, ele tem 15 segundos, se o partido é grande, ele tem meia hora de televisão. Ele se junta ainda, 2 partidos grandes vão ter 40 minutos de televisão, enquanto o outro tem 1 minuto de televisão. É uma competição justa? É uma competição democrática?
é uma competição que permite a gente tomar conhecimento de outras ideias, de outras propostas, de outras pessoas, né? Ou elas vai sempre manter os mesmos? Vai manter os mesmos. A Maria Aparecida aqui traz o exemplo de uma família que está no poder do Brasil desde 1822. Desde 1822 que essa família está no poder. E assim como essa família, tem um monte de outras famílias. Famílias no poder. Hoje, no governo federal no Brasil, nós temos uma família no poder. O pai e os 4 filhos. Né? Você tem a família Gereissati, você tem a família Neves, você tem a família Andrade, você tem a família... E aí vai, cada estado tem a sua família que está no poder. Há 100 anos, há 200 anos, há 200 anos. Essas são as pessoas que faz sentido serem conservadoras, né? Essa sim, Os outros exatamente. são conservadores só na moral dos bons costumes aí, são bobos, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Os coronéis, exatamente os coronéis. Né? Que são as famílias que mandam nesse país, gente. Família Magalhães, não é a minha, não. Meu Magalhães é do Rio Grande do Sul. Magalhães ali do Toninho Malvadeza, né? Do Magalhães Filho, agora Magalhães. Da Não, eu tinha Bahia. Oi? Da Bahia, Minha Bahia, Minha, viu? maravilhosa. Amo Bahia, amo a Bahia. Maravilhosa Bahia. Inclusive, a Bahia conseguiu, né? Mas agora Salvador é governado, né? Pelo Toninho Pelo Malvadeza Neto. Neto. Pelo Neto, é. Era o Toninho Malvadeza. Toninho. Mas está fazendo um bom, pelo menos fez muito bom Diz lá. que a Bahia tem um bom governo estadual e um bom governo municipal, porque os dois estão competindo, né, para as Então, próximas eleições. Então, tem que. vai vir briga boa ano que vem. Vai. Briga boa e feia, viu? Prepare-se que essa briga não vai ser uma briga santa, não. Eles gostam do interior, o povo gosta muito do Toninho Malvadeza. Gente, uma vez eu entrei no Pelourinho, numa lanchonete, mas tem muitos anos, era a época que o Toninho Malvadeza era governador. Tem muitos anos, tem mais de 20 anos. Será? Não sei, por aí. Aí eu entrei assim no botecozinho, assim, no Pelourinho, e pedi não, mas não é isso não interessa o que eu pedi. Então, eu cheguei lá, entrei, aí tinha um São Jorge, e em cima estava escrito assim, ACM, né, que é Antônio Carlos Magalhães. Ação, coragem e moralidade. Oh, gente, o botequinho, o dono, gente boa, gente simples. Renan Calheiros é outro também, né? E aí você vai, nossa, você faz né, uma lista interminável é isso, né? Então, como é que é essa democracia? A engenharia constitucional comparada, então, vai nos ajudar, para além dessa política de coronéis, de favor, distribuição de obra, eu faço obras que me aprovam, então eu só mando recursos dos municípios que me aprovam, né? Isso é muito desses políticos que se mantêm, né? Para os municípios de oposição, eu não mando recurso, dificulto o recurso, né? Para os amigos eu mando os recursos, aí você vai fazer uma boa gestão, porque eu estou te ajudando aqui, aí o governo federal manda para o governo estadual manda para o governo municipal, e vai criando essa pirâmide aí, e os outros da oposição não recebem recurso, têm dificuldade, etc. Esse jogo sujo, né? Mas, além disso, você tem um jogo mais sofisticado, que é justamente a estrutura constitucional legal do funcionamento desse sistema. Como eu estou citando aqui, por exemplo, do financiamento de campanha, que ninguém questiona. Vocês não acham interessante? Por que ninguém questiona? Por que ninguém fala, olha, gente, mas o partido ali, aquele partido pequenininho ali, tem um cara bom ali. E por que esse partido, quando é que ele vai chegar ao poder? Não vai chegar ao poder. O sistema norte-americano é extremamente sofisticado. E uma coisa que é construída para isso. Ninguém estranho ao poder vai chegar ao poder. Jamais nos Estados Unidos. Eles têm um mecanismo que chama sistema de filtros. O que é esse sistema de filtros? O sistema de filtros começa lá na base da eleição, por exemplo, para presidente da República. A eleição para presidente da República não é uma eleição popular. Ela é uma eleição do colégio eleitoral. É um colégio eleitoral com algumas centenas de membros. Vocês pesquisem isso, não lembro agora o número de membros, né, mas algumas centenas de membros, que vai escolher o presidente dos Estados Unidos. Não o povo que escolhe. 520, professor. 520, obrigado.
Ó, que eficiência aí. Então, esses Qual grandes que é o nome eleitores. desse sistema mesmo, professor? É indireta? Democracia indireta? Democracia indireta, mas é um mecanismo de eleição indireta para presidente da República. O único país que ainda mantém eleição indireta para presidente da República são os Estados Unidos. Nos outros, você tem eleição direta para presidente da República. O Brasil já teve eleição indireta na época da ditadura. Depois da Constituição de 88, veio eleição direta. Os Estados Unidos sempre foi eleição indireta, né? Eleições presidenciais indiretas. Então, o que é? O povo americano, quando ele vota para escolher os grandes eleitores, que são esses que participam desse colégio eleitoral, que escolhem o presidente da República. Eles não votam no presidente. Na cédula pode até aparecer lá o nome do presidente. Aí aparece assim, aí fica aquela coisa bonita, democrática, tem um nome de um monte de candidatos, tem um monte de partido político. Tem até partido comunista, só que não elege nenhum deputado, não elege nenhum vereador, não elege ninguém. Porque não tem dinheiro para fazer campanha. Aí você tem lá, e aí um monte daqueles candidatos a presidente aparece os dois que têm chance de ganhar, porque são os dois que recebem o financiamento de campanha privado, que são o democrata e o republicano. Então, na lista lá está lá o democrata e o republicano. Aí você vai lá, o eleitor vai lá, marca um xizinho. Cada Estado-membro tem sua própria legislação eleitoral, o que, então, é uma marca do federalismo. É bem descentralizado o sistema, né? Mas bem controlado. O que eu estava falando. A descentralização garante a democracia? Não. Um sistema hipercontrolado. Não chega ao poder ninguém estranho ao poder. Não vai chegar. Né? Então, por quê? Então, primeiro, porque a campanha eleitoral, ela dura, você tem a pré-campanha, né? Como é que chama isso lá? No, enfim, que é a campanha dentro dos partidos políticos para escolher o candidato do partido. E aí já tem um mecanismo de engenharia constitucional inteligentíssimo, que é o quê? Para escolher o candidato do partido, então você vai, esses caras vão gastar aí um tempão de campanha, viajar aos Estados Unidos inteiro, muita grana, não tem horário de televisão gratuito, então tem que ser comprado. Né? O horário de televisão gratuito é uma conquista democrática, o horário de rádio gratuito é uma conquista democrática, lá você tem que comprar, ou seja, você tem que ter muita grana. Imagina você comprar, né, 5 minutos no horário nobre. 5 minutos aqui na Rede Globo, 8 horas da noite, ou 5 minutos na NBC, na ABC, né, nos Estados Unidos, 8 horas da noite. É muita grana. Mais grana que aqui. É muita grana. Muito mais grana que aqui, aliás. É muita grana. Então, só o cara que tem dinheiro vai lá. Aí você tem essas prévias, as prévias, né, no partido. Nas prévias do partido, você tem um outro mecanismo de engenharia constitucional interessante. Qual é? Os filiados do partido opositor podem votar nas prévias do outro partido. Então, por exemplo, nas prévias do Partido Democrata, os filiados ao Partido Democrata e os filiados ao Partido Republicano podem escolher o candidato do Partido Democrata e vice-versa. Olha que interessante. Ou seja, eu posso intervir na escolha do candidato do outro partido para escolher aquele que quer que seja o meu adversário ideal. Então, aí você já vai. Tudo isso são mecanismos de conservação, né? Professor, mas isso não seria um processo democrático? Porque se a democracia pressupõe um diálogo, então ter uma pessoa no poder que seja da oposição, que seja um pouco mais aberta a conversar com quem não está no poder, não seria uma coisa boa? Teoricamente, sim, mas a questão é que, na prática, por isso que a gente está falando da necessidade de inserir esses mecanismos na realidade, na prática não é assim, né? E nunca foi assim que funcionou. Né? Então, você tem muito claramente o que você tem. Né? Primeiro, né? Quem é que tem chance de ser eleito são aqueles que têm a concordância e o apoio das grandes corporações, que são quem manda nos Estados Unidos, não é o povo, as grandes corporações. Então você vai chegar, olha, quem é que vai doar? Eu preciso então, eu preciso de avião, viajar aos Estados Unidos inteiros, 50 estados, né, para então ganhar as prévias, falar para os eleitores, né, republicanos, democratas, parará, em todos isso. Eu tenho que viajar. Se eu conseguir dinheiro para fazer isso, eu tenho que ter doação. A doação é de gente que tem dinheiro.
né? Muito dinheiro. E a doação, então, ela é num nível muito elevado, né? Como eu disse, chega ou ultrapassa $1 bilhão uma campanha eleitoral. Então, quem tem chance, primeiro, quem tem chance de chegar, e está o primeiro filtro, quem tem chance de chegar, né, a competir, quem tem chance de competir, né, não são aquelas dezenas de outros candidatos, né, são os dois. Tanto que são sempre os dois que estão no poder, que se revezam no poder, que tem, então, recebem essas doações de grandes empresas. Tem algo positivo, as doações elas são transparentes. Então, você sabe quem é que está financiando aquele candidato. Isso é claro, aqui no Brasil nem sempre. Deveria saber, né? Mas aqui existem, às vezes, algumas distorções, né? Lá não, elas são transparentes. Fulano doou $1 milhão, fulano doou $2 milhões, fulano doou $20 milhões, fulano doou $500 mil. Eles vai. E, obviamente, quem pode doar isso é quem tem grana. Então, você tem... saem esses dois candidatos. Ó, esses dois candidatos, então, depois de escolhido o candidato em cada partido, vem, então, o momento da campanha eleitoral. E na campanha eleitoral, de novo, esses dois candidatos, como estão os outros todos, né? Só que os outros todos não aparecem na mídia, eles não têm dinheiro para comprar o horário de televisão, que é muito caro, né? Eles não têm dinheiro para comprar. Então, não aparece. São sempre os dois que aparecem. O sistema norte-americano é um sistema que a gente chama de sistema bipartidário de fato. Ou seja, embora existam vários partidos políticos, são dois partidos políticos com o mesmo programa, defendendo o mesmo sistema, são dois partidos de direita, né, que defendem o mesmo sistema econômico, a mesma proposta econômica. Os Estados Unidos nunca teve. A renovação política ideológica, por exemplo, da Europa Ocidental, da França, da Alemanha, da Suécia, Noruega, Finlândia, Portugal, Espanha, Itália, etc. Numa hora você tem socialistas, outra hora você tem comunistas, outra hora você tem liberais, outra hora você tem conservadores. Roma já teve prefeito comunista, já teve prefeito democrata cristão, já teve prefeito socialista, já teve prefeito conservador. Isso não existe nos Estados Unidos. Então, não há, né, e esse é um outro elemento que a gente tem que pensar nas democracias. Se a gente pensar assim, de um universo de A a Z, de possibilidade de escolha, de A a Z, né, nas democracias vão limitar essa escolha, né, entre, por exemplo, na França, Alemanha, entre A e F, que é muito, né, entre A e G, né, ou outras vão limitar entre A e A,5, que é o modelo norte-americano. Né? Você não pode, você não vai ter a possibilidade de eleição de um governante que tem uma proposta diferente da proposta liberal. Né? Isso a gente já discutiu em outras aulas. Então, isso é um mecanismo de engenharia constitucional, é um mecanismo de filtro. Né? Aí vem outros mecanismos. Olha, então você tem esses agora candidatos vão ter mais um tempão de campanhas, vão ter que comprar horário de televisão, mais grana, muita grana, muita grana, muita grana, para então falar para isso tudo. Né? Contratar um fabuloso escritório de marketing eleitoral caríssimo, o que faz com que as eleições, não só nos Estados Unidos, né, na Europa, aqui no Brasil, são as eleições onde você acaba escolhendo o melhor escritório de marketing eleitoral. É o livro que eu mandei para vocês, né, do Roger Gerhard Schwarzenberg, que fala justamente das escolhas, como você cria personagens. Nesse livro é interessante isso que ele fala. No Brasil nós temos personagens que são inventados. Esses personagens são inventados para ganhar votos. Vamos pegar lá o Collor de Mello. Collor de Mello era o jovem que pilotava motocicleta a 500 km por hora em Brasília, pilotava um caça, o caçador de Marajá. Criaram, né, uma imagem construída, caríssima. Né? Fernando Henrique Cardoso, intelectual, que aparecia lá lendo um livro, né? Professor, estudando a Sorbonne, né? Esse intelectual de confiança. Lula, o operário, o trabalhador, né? que fala um português errado, que veio do povão, que se comunica com o povão, e assim vai. Né? Até agora eles construíram a imagem de um capeta, né? Um capeta, né, com chifre, mau, idiota, vazio, burro, atrasado, sem nada. Né? Essa imagem essa imagem do inferno, né? Inferno, o Brasil é um inferno. Então você cria imagens. Né? Hoje você elege até um ursinho de pelúcia. A inteligência artificial elege até um ursinho de pelúcia, não é exagero.
Você elege um nada, qualquer coisa, né, que você quiser eleger. Aí, da sua democracia. Bom, mas voltando ali a... exatamente, né? E para não chorar. Mas você tem um outro mecanismo, né? Então, as eleições, passou, aí vem as eleições. Nas eleições vem um mecanismo muito sofisticado, né? Que é o quê? O colégio eleitoral. Quem escolhe o presidente da República não é o povo norte-americano, é o colégio eleitoral. E então, esse colégio eleitoral é formado, então, né, como você disse aí, 520 membros. Imagina só, a pressão. Esse colégio eleitoral, de 520 membros, né, é ele que vai escolher o Professor, me presidente da desculpa, República. eu falei errado. São 538, só que tem aquelas variações de estados pequenos, cai cada hora, aumenta um, diminui um. Aí Então é tá. mais ou menos uns 538. Obrigado, Beatriz. Então tá, 538, em torno disso, né? Que vão, então, eleger esse presidente. Então, veja bem, primeiro elemento que a gente tem que também raciocinar sobre esse sistema, que é um sistema de segurança. Você não está deixando quase 200 milhões de pessoas escolherem o presidente. Quem escolhe são 500 e em torno de 538. Né? Ou seja, a pressão que pode ser feita sobre esses 538 é uma pressão que jamais poderia ser feita sobre 200 milhões de pessoas. Você tem 538 pessoas que vão se reunir para escolher o presidente. Na história norte-americana, você tem, então, algumas outras questões interessantes que marcam esse mecanismo de engenharia constitucional. Né? Olha, esses grandes eleitores são, então, aquelas pessoas que a vida inteira trabalharam no partido, são pessoas de confiança. E cada estado, então, tem um número de representantes, de grandes eleitores, que é o número de deputados federais daquele estado, somados ao número de senadores. Ou seja, não são os deputados federais e senadores que são o colégio eleitoral, não são. Aqui no Brasil era assim na época da ditadura. Era o colégio eleitoral, era o Congresso Nacional. Não são. É um número. Então, você tem tal partido, tal estado, né, você tem 38 deputados federais e sempre 2 senadores. Né? São 2 senadores por estado e um número mais ou menos proporcional ao número de eleitores por estado, que vai então fazer com, por exemplo, Califórnia tem muito mais deputados do que o Alasca, que tem 1 deputado e 2 senadores. O Alasca, a população é muito pequena. Né? Ou a Flórida, que tem mais deputados, mais do que a Arkansas, que tem menos deputados, então é proporcional. O número de eleitores por estado, de grandes eleitores por estado, que vão integrar o colégio eleitoral, é o número de deputados federais mais o número de senadores, sempre 2. Então, os deputados federais mais 2. Esses grandes eleitores, então, são escolhidos pelo partido político, né, e se realiza, então, uma eleição com regras próprias, né, em cada estado da federação. Há pouquíssimos, né, estados que há eleição proporcional. Em geral, não é assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é um outro mecanismo de engenharia de filtro importante. Por exemplo, se na Flórida, né, depois, Beatriz, se você tiver essa informação aí disponível, você pode passar para a gente também. Eu vou criar aqui números fictícios, tá? Mas também vocês não precisam decorar esses Professor, números. Flórida são 59, eu acho. Obrigado. Nossa, está afiadíssima, Beatriz. Parabéns. Então, na Flórida, tem 59 grandes eleitores, não é isso? Então, 57 deputados federais, mais 2 senadores. 59 grandes eleitores. Né? Se o candidato vencer a eleição na Flórida, seja por 1 voto ou por 1 milhão de votos, ele leva todos os eleitores da Flórida. Olha que interessante isso. Tem uma razão de ser. Então, você tem ali a mesma coisa. Então, vamos supor, né, vamos fazer resumir isso aqui, né, vamos supor que o candidato democrata tenha vencido a eleição no estado de Nova York e no estado de Washington. Então, ele venceu a eleição ali na Califórnia, tanto faz. Então, ele venceu aquela eleição ali no estado de Nova York, ele venceu a eleição muito apertadinho. Ele ganhou a eleição por 50 mil votos, por exemplo, no estado de Nova York. E ganhou a eleição lá no estado de Washington,
do outro lado ali, né, lá no Pacífico, por também 50 mil votos. Vamos simplificar, né, porque aqui a ideia não é entender o processo, né? Então, ele teve uma diferença de votos mínima. Não, peraí, o exemplo melhor não é esse, não. Mentira. Então, deixa eu... Apaga. Vamos reformular isso aqui para dar um exemplo melhor para vocês. Assim, pelo menos... Vamos supor que ele tenha vencido então, a eleição em Nova York por 1 milhão de votos. Pronto. Né? Nova York é bem cosmopolita, a cidade de Nova York, né? É bem cosmopolita, o estado nem tanto, mas é mais do que outros do sul, por exemplo. E a mesma coisa lá no estado de Washington, lá do outro lado. Não a cidade, né? Não o Distrito Federal, né? O Distrito de Colômbia, lá que está no Nordeste, mas aí no Noroeste. Ganhou também por 1 milhão. Então, ali, de votos populares, o democrata conseguiu 2 milhões de votos a mais que o republicano. Mas já o republicano, ele venceu a eleição no Texas e na Flórida, que tem mais representantes do colégio eleitoral. Né? São 59 lá na Flórida, não sei quantos lá no Texas, professor, ou na Califórnia. Informação errada de novo, são 29. 49 é a Pensilvânia. Então tá bom. Mas aí o número, gente, fica qualquer número. Vamos só trabalhar com números fictícios para entender a formação como é que funciona o negócio. Então vamos lá, né? Ele ganhou as eleições na Flórida, que tem mais grandes eleitores que o estado de Washington, por exemplo. E venceu a eleição na Califórnia, que tem mais grandes eleitores do que Nova York, por exemplo. Ele pegou ali 2 estados com mais grandes eleitores, né, que são esses que integram o colégio eleitoral. E na Flórida, ele venceu a eleição, aconteceu lá com o Al Gore e o Bush, né, que tem grandes suspeitos, mais suspeitos, encontraram cédulas no lixo, etc., que ali houve fraude eleitoral. Inclusive, quem presidiu as eleições na Flórida foi o Jeb Bush, que era irmão do George Bush, que foi eleito presidente da República, onde houve, então, suspeita de fraude eleitoral, mas a Suprema Corte ela é política, né, porque os ministros, os juízes da Suprema Corte são indicados pelos presidentes da República, etc., como aqui no STF, aqui no Brasil. Então, você tem, ele ganhou a eleição na Flórida por 5 mil votos. Menos do que isso, mas 5 mil votos, é redondo. E ganhou a eleição na Califórnia, apertada, né, por 5 mil votos. Olha o que aconteceu. Eu exagerei aqui, mas para a gente entender o processo, como é que funciona o processo. O candidato democrata venceria as eleições populares com 2 milhões de votos de diferença, ou seja, 2 milhões de votos a mais do que o candidato republicano, que conseguiu só 5 mil votos a mais em cada estado. Só que, no colégio eleitoral, quem vence a eleição, ou seja, quem é eleito, então, nesse caso, o presidente, é quem venceu a eleição do colégio eleitoral. Vai acontecer, então, algumas vezes, aconteceu com o Al Gore, aconteceu com gente, quem foi candidato aí nas últimas eleições? Não Hillary agora. Clinton e Trump. Hillary Clinton e Trump. Né? Aconteceu com a Hillary Clinton, aconteceu com o Al Gore, aconteceu com vários outros, do cara que vence a eleição popular não vencer a eleição no colégio eleitoral. Né? E uma coisa interessante, houve uma consulta à Suprema Corte há algum tempo, né, sobre se o voto no colégio eleitoral seria um voto aberto, né? Porque é óbvio, você é um grande eleitor. Então, se o cara ele é do democrata, se todos os democratas vão para da Flórida ou da Califórnia, né, vão para o candidato, né, que venceu a eleição, se todos os grandes eleitores forem para aquele candidato vencer a eleição ali, então você tem já um voto certo. Né? E hoje, praticamente, quando acontece, embora eles tenham que se reunir, você já vai, fulano venceu, mas tem que reunir. E nessa reunião, justamente, aconteceu no passado, aconteceu, por exemplo, né, com o Nixon e o Kennedy, quando, então, um candidato, o Nixon perdeu as eleições para o Kennedy, mas teve migração de votos do colégio eleitoral do Kennedy para o Nixon, que ameaçou o Kennedy vencer a eleição. O que significa isso? Aconteceu já na história, algumas vezes, onde um grande eleitor de um partido
na hora da eleição, votou no candidato do outro partido. Olha, isso é uma traição brutal, né? E aí se questionou, falou, olha, o voto deveria ser aberto, porque a gente já termina a eleição, né, como agora, já proclama o candidato, né, o outro reconhece, etc. Ali naquela hora. Só que há essa hipótese. E a Suprema Corte, então, se manifestou mais uma vez sobre a questão da privacidade, né, e da liberdade, falou, o voto não pode ser aberto, o voto é secreto. O que então gerou isso que aconteceu lá atrás com o Kennedy e com o Nixon. Ou seja, na última hora, quando eu falo em pressão sobre os grandes eleitores, você imagina bem, você está escolhendo o cara que vai ser presidente do Estado economicamente, culturalmente, militarmente mais poderoso do mundo. Né? Obviamente que é outra grande ilusão pensar que o presidente dos Estados Unidos manda e desmanda, faz o que quer. Não faz, não. É muito pouco. A possibilidade dele escolher é muito pequena. O Biden tá gravemente doente, tudo grave. Quem governa os Estados Unidos é todo um grupo, né, de democratas com grande influência do Obama, da Hillary Clinton, etc. É um grupo que está ali. Né? Não é o Biden sozinho. Isso não existe. Né? É muito poder. Se deixar na mão de uma pessoa só. Uma pessoa só é justamente dentro da lógica liberal, individualista, que você manda. Então, o grande líder da nação, etc. Tem retrato dele em todos os lugares, todas as repartições, aeroportos, etc. Chega nos Estados Unidos, tem lá, né, o retrato do presidente da República. A primeira vez que eu fui lá foi o retrato era do George Bush, pai, né, que já foi para o inferno, né, morreu tem pouco tempo. E diz que a maior briga por poder lá no inferno, quem assume agora a presidência do inferno. Mas o George Bush, o George Bush, né, o pai, George Walker Bush, né, o pai ou o filho? Não interessa. Ele é essa pessoa que simboliza esse poder. Mas é um poder em nome de um grupo restrito, que é o que efetivamente manda. Que são os magnatas, né, e os seus representantes no parlamento, dentro do partido, etc. Esse é que manda. Quem é que manda? Quem é que manda nos Estados Unidos? São as grandes corporações norte-americanas. Quem é que manda no Brasil? Quem é que mantém esse presidente? Quem é que derruba esse presidente a hora que quiser? A Fiesp. Né? Não é democracia, pelo amor de Deus, que democracia? Isso é o real, né? O real. Quem é que manda de verdade? Quem é que, se dia 7 de setembro tivesse golpe, ia ter golpe? Era a Fiesp. Quem é que impediu o voto, o golpe em 7 de setembro agora do presidente? Foi a Fiesp. Né? E os seus políticos. Está lá, o Michel Temer. Né? Que estava lá. E aí não estou falando novidade nenhuma também, gente. Pelo amor de Deus. Né? É só ver o funcionamento da sociedade, da economia, do país, da história. A história está aí. Dá para quem quiser ver. O problema é que as pessoas não querem ver. Né? E ficam mergulhadas nessas porcariazinhas aqui. Bom, então, você vai pegar... imagina, esse cara que mudou o voto quando ele ia votar no Kennedy e, na última hora, resolveu votar no Nixon. O que vocês acham que aconteceu nos bastidores com esse sujeito? E nunca vai saber. São só 500 e algumas pessoas. Nunca vai fazer. Que fosse 800, que fosse 1.000 pessoas. Nunca vai saber. Tem alguns filmes que especulam, né? Tem uns filmes bons, tem uns seriados norte-americanos que fazem muita especulação. Agora, é óbvio, a gente pode imaginar o quê? Olha, esse grande eleitor democrata, que a vida inteira foi democrata, no dia da reunião do colegiado, ele votou no Nixon, ele votou no republicano. Por quê? Porque ele foi, obviamente, convencido. O Nixon deve ter ligado para ele e falou: olha, minha proposta é essa, minhas ideias é essa, né? Eu acho que você devia votar em mim, não votar no Kennedy. Ele foi racionalmente convencido. Não é isso que deve ter acontecido? Não é? Vocês acham que é isso que deve ter acontecido? É, óbvio que não, né? Mas o que aconteceu a gente não vai ficar sabendo. Mas são infinitas as possibilidades de pressão, né, desse megapoder sobre essas pessoas. Logo, então, vamos imaginar o seguinte: vamos supor que chega um candidato completamente estranho ao sistema. Por exemplo, Jesse Jackson, que foi senador democrata, não o Obama. O Obama é totalmente do sistema. O Obama é CIA, totalmente do sistema. O Jesse Jackson. Jesse Jackson, aquele senador democrata. Jesse Jackson era para Cuba.
Ele era um socialista, ele foi candidato, pré-candidato democrata. Vamos supor que ele conseguisse todos os recursos para passar pelas prévias, depois das prévias conseguia a indicação do partido, né, para ser candidato, depois conseguisse os recursos para meses e meses de campanha, viajando nos Estados Unidos inteiro, etc., né, fazendo campanha. E aí ele vencesse a eleição popular. Você tem aí um filtro que não é ultrapassável, né? Que é o filtro do colégio eleitoral. A pressão exercida sobre esse, falar, não, esse cara nunca pode ser presidente dos Estados Unidos. Ele não pode ter, né, o seu poder, que também é ultracontrolado, nas mãos. Não interessa para a gente colocar um socialista pró-Cuba, né, na presidência dos Estados Unidos. Não vai. Mesmo que o povo queira, não vai. Aí você tem um colégio eleitoral. Vamos supor que até pelo colégio eleitoral ele passe. Aí você tem um sistema que é um sistema de agências, né, que foi criado aqui no Brasil também, copiando o sistema norte-americano, de agências públicas com mandatos próprios, né, e agências autônomas. Então você tem todo o sistema de Homeland Security, né, de inteligência interna, né, que é tudo a agência, o FBI, né, a CIA, que é então o sistema de inteligência externa, né, a CIA não pode atuar dentro dos Estados Unidos, assim como as Forças Armadas não podem atuar dentro dos Estados Unidos, né, mas você tem outros mecanismos que atuam. Então, você fala, olha, que lindo, as Forças Armadas é para proteger o povo americano, ele atua para fora, a CIA atua para fora. A CIA, quando sai torturando todo mundo, sai torturando fora, não pode torturar cidadão americano. Mas você tem os sistemas internos de inteligência também. Então é só mudar o nome, né? É igual o que fizeram com Porto Rico. Porto Rico era uma colônia, né? Virou Estado Livre e Associado. É só você mudar o nome, não chama mais de colônia, chama de Estado Livre Associado, que deixou de existir colônia e passou a existir um Estado Livre Associado. Mas a questão é justamente isso. Existe um real atrás disso aqui. Existe um real atrás das câmeras. Existe um real atrás das palavras, né? E esse real hoje, efetivamente, é inacessível para a gente, né? E as pessoas não interessam, as pessoas não querem mais saber de real também. Elas querem acreditar no que querem acreditar e vão viver no meu mundo confortávelzinho, não enche o saco, não me traz, né, questionamentos ao mundo confortável no qual eu estou acostumado a viver, de verdades, etc., de democracias e autoritarismo. Né? Ah, democracia, ah, ditadura. Né? E, como eu acabei de dizer, não é assim. As democracias são todas controladas. Algumas mais, algumas menos. Né? Algumas você pode escolher entre A e A, algumas entre A e B, algumas entre A e F, mas não passa disso aí. Né? Não passa disso aí. E mesmo você falar Estado de Direito. Estado de Direito, o Poder Judiciário funciona. Ô, professor, Diga. é por isso que falam que é a poliarquia, não democracia? Esse é um conceito antigo, tá sem problema, mas nós já estamos acabando também, e já acabou o tempo da aula. Que são isso, você tem, mas são conceitos que a gente traz, tem hábito de trazer, né, para a complexidade real, né, contemporânea. Mas sim, mas se aplica. Né? Na verdade, a democracia ela passa por um debate, justamente, tem um livro que chama isso, de um autor alemão, que agora não vou lembrar o nome dele, que chama Quem é o Povo? Quem é o povo? Quem é o povo? Essa é a primeira pergunta. Quem é o povo? Quem é aquele que decide de verdade? Quem é aquele que a gente está chamando de povo? Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, quem é o povo? 1/3 da população negra norte-americana não vota. 1/3 da população negra norte-americana não é povo. Não votam. Eu já falei isso. 80% dos negros da população encarcerada, cumprindo pena de reclusão, que pede seus direitos políticos pro resto da vida, né, quem foi preso pede direitos políticos, 1/3 dos afrodescendentes dos Estados Unidos já foi preso na vida. 1/3 não vota nunca. Não vota nunca. Isso também é dado, óbvio, né? Não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Vocês já devem ter visto aquele documentário, a 13ª emenda, o documentário que o Chomsky fez. Eu ia falar, isso é filtro. Olha que sutil, olha que interessante, porque isso é um jogo de xadrez, gente. Isso é engenharia constitucional, engenharia legal. Eu falo o seguinte, olha, quem for preso não merece ser eleitor. Então, quem for preso nunca mais vai ser preso. Quem é preso nos Estados Unidos? Pobre, negro e hispânico. 80% da população carcerária nos Estados Unidos é de negros e hispânicos. E 98% de pobres.
É quem não interessa votar. É quem não interessa votar. Está aí, gente, explícito. Eu não estou falando nenhuma novidade. Nada que não esteja na lei, na Constituição e na realidade. Né? E quem é já para pensar em algumas coisas sutis, por exemplo, a gente falar sobre drogas, por exemplo, toda a sociedade teve droga. Tem drogas. As drogas, o que é uma droga? Uma droga é algo que altera a química do corpo. Né? Então, é algo externo, um químico que entra no nosso corpo, que altera a química do nosso corpo e faz ela funcionar de forma desequilibrada, ou equilibrada, ou reequilibra. Uma droga, por exemplo, pode curar, uma droga pode matar. Geralmente, a mesma droga que cura, mata. E quando você fala em droga, você está falando em quantidade, em dosagem. Então, toda droga, na dosagem certa, pode curar, e na dosagem errada, pode matar. Você tem drogas que revelam, que ajudam a gente a pensar melhor, que ajudam a gente a enxergar melhor. Tem drogas que causam delírios, fantasias, nos afasta da realidade ainda mais. Tem drogas que fazem um monte de coisa. E a mesma coisa, dosagem. A mesma droga que pode causar uma coisa, pode causar outra coisa, etc. Agora, a pergunta, então, que fica com relação às drogas, interessantíssima, é quem diz quais as drogas são legais e quais as drogas são ilegais? Quem consome determinadas drogas e quem consome outras drogas? Por exemplo, quem é o consumidor de maconha? A maconha é uma droga que ela relaxa. Né? Nunca ninguém matou ninguém por causa de maconha. Mata por causa de outra droga, que é álcool. Né? Isso aqui é água, viu, gente? Eu peguei um copo aqui, um copo de cerveja, mas é água lá. A gente mata muito, toma cachaça, enche a cara e mata. Essa droga é uma droga perigosíssima, o álcool. Né, em uma dosagem excessiva, cada vez mais excessiva, mas né, uma cervejinha, assim, a mão nenhuma relaxa, né? É sempre dosagem. Aí, se você toma 30 cervejas, você apaga, pode até entrar em coma alcoólico, né? E tem outras bebidas tem pessoas que vão, tem pessoas que ficam nervosas, ficam bravas, ficam agressivas, agridem, brigam, né? E se estiver armada, mata, né? Então, você tem drogas. Agora, por que, então, algumas drogas são permitidas e outras drogas são proibidas? A resposta é, né, e isso muda de tempo em tempo. Por exemplo, na Alemanha, no século XIX, café era proibido, porque o efeito do café é semelhante ao efeito da cocaína. Ele é um estimulante. Café era proibido. Hoje, café não é proibido. Tem gente que toma café o dia inteiro. O coração fica... faz mal, né? Dosagem, né? Um cafezinho depois do almoço, gostoso, né? Saboroso. Mas vai 2, 3, 4, 5 cafés o dia inteiro, vai ter um problema no coração. Né? Vai fazer mal para a pressão. Né? E pode até matar. Dosagem. Dosagem, consumidor e efeito. Isso é. Olha, qual é a droga que o negro americano consome majoritariamente? Né? É maconha. Vai todo mundo preso por causa de maconha. Né? Você tinha... Qual é o efeito da maconha? A maconha, ela desmobiliza para o trabalho. O ópio, na questão pois é, a guerra do ópio, né? Na, na China. Você sabe que a guerra do ópio, vocês estudaram isso, a guerra do ópio foi para a Inglaterra fazer o tráfico de ópio, que a China proibia. A China era um estado ético, muito. Né? A China proibia a droga. A Inglaterra invade a China para poder comercializar o ópio. E aí os próprios chineses começam a se drogar com ópio. E vários lugares do mundo. Ópio. Afeganistão. Ópio, né? Os opiáceos, que são feitos para fazer drogas, que a gente toma. Né? Você tem hoje um monte de drogas feitas com a cannabis, um monte de drogas feitas com o ópio, que é muita quantidade. Essas drogas servem para curar doenças, para diminuir o sofrimento, diminuir a dor, e aí você exagera, causa outro efeito. Mas tem o direcionamento comportamental. Hoje, por exemplo, por que existe toda essa parafernália alucinante e estúpida com a maconha e não tem, por exemplo, com o álcool? Né? Tá aí a indústria, tá aí a Ambev, né? Muita grana envolvida. Né? E não tem com a Ritalina.
Ritalina faz muito mais mal do que maconha. E dá Ritalina para criança. Né? Teve uma amiga minha que deu para o filho, falou, não faça isso, fulana. Não faz isso. Dá pra... A criança, ela tomou, começou a escorrer sangue pelo nariz. Mas o que a Ritalina provoca? Por que ela é permitida? Mais do que permitida, por que ela é incentivada? Por quê? Porque ela foca. O que essa sociedade de hoje precisa? Pessoas focadas, que pensem naquilo que elas estão fazendo, que produza mais, estude mais, produza mais. E mais, a Ritalina, ela tira a criatividade. Ela impede, depois que passa o efeito, vira uma gosma, o cérebro. Ela impede a criatividade, ela foca. E quem cria, né, dispersa. Você precisa de pessoas focadas. Você precisa de pessoas que vão fazer aquilo que foi determinado no prazo mais rápido possível, né, de forma mais eficiente possível. A maconha desfoca. A maconha dá preguiça, dá sono, a maconha dá fome. A maconha o sujeito viaja, ele perde a memória, ele esquece o que acabou de falar, cannabis, né? Acabou de falar, ele que esquece. Olha, a maconha é a antiprodutividade. A maconha é a droga anticapitalista, por essência, não interessa ao capital. Porque o sujeito com maconha não vai produzir, não vai focar, não vai produzir. Por que então uma outra droga, as duas fazem mal, né? Por que então uma outra droga, ela é incentivada e receitada por médicos para crianças? Né? E essa droga aqui, que relaxa, que faz menos mal do que essa aqui, ela é fim do mundo. Oh. Tem uma razão. É quem consome. Né? É para que serve, né? Qual o efeito daquela droga. Está aí. Né? Você tem, não é novidade também, trabalhadores rurais, onde você dá para esses trabalhadores rurais cocaína, só que cocaína está muito cara. Então hoje é crack. Crack para o cara fazer, a crack mata em pouco tempo, né? Que dá o efeito, que a cocaína dá um efeito, cresce e vai e decresce. O crack é assim. Então toda hora você tem que cheirar, fumar aquele negócio, né? Porque o efeito é assim. Mas você dá para o cara produzir mais. E que morra, que não está nem aí se o sujeito morrer. Não tem ali os caminhoneiros com rebite, com o coração acelerado, etc. Quais são as drogas permitidas e quais são as drogas proibidas? Isso tudo são dispositivos que estão presentes na vida da gente e que, se a gente tiver paciência, calma e calma, acho que a palavra principal é calma, né? Paciência, inteligência, né? A gente vai perceber o que acontece. Olha, eu lembro muito da história da minha filha. Minha filha é artista, ela é poeta, dança maravilhosamente, tem uma voz linda, canta maravilhosamente. Ela é artista. E ela ficava na sala de aula, como eu também, né? Quando eu tinha essa coisa da minha. Quando era ensino fundamental, eu ficava olhando as árvores. Um saco ficar o professor falando, igual eu estou falando aqui, 2 horas na cabeça de você. Ficava olhando as árvores. Ela também ficava olhando as árvores, criando, pensando, filosofando, pensando na música dela. E aí a diretora da escola começou a implicar com ela, o professor também. Não, sua filha é muito. Ah, que bom que vocês me falaram isso, porque essa escola não serve para minha filha. Vou buscar uma escola que sirva para minha filha, né, onde ela possa ser feliz e desenvolver as suas potencialidades. Ela é artista. Né? Ela não vai ficar aqui, ela não vai tomar esse negócio, de jeito nenhum. Não vai tomar esses Ritalina e coisa para ficar focado, de jeito nenhum. Ela é artista, deixa ela ser artista, meu filho. Pode olhar para as árvores, olha para os passarinhos. Hoje ela está feliz da vida, né? Ouvindo o canto dos pássaros, né? Criando, fazendo música, cantando, fazendo poesia. Fez um livro de poesia maravilhoso, maravilhoso, que é o ela, gente. Mas o que a escola quer fazer todo mundo do mesmo jeitinho. Aquela música lá do. Gente, como é que chama aquele grupo antigo? Não tenho vocês não, mas aquele. Do... Exatamente, tiram a criatividade para tornar produtivo e obediente. E obediente. Importante ser obediente. Obedeçam. Foquem e obedeçam. Não tá ninguém pensando na saúde de ninguém. Ah, não, porque a maconha faz muito mal e a Ritalina faz muito bem. Não, as duas fazem mal.
Tá ninguém pensando, está pensando o quê? Grana, poder, dinheiro, produtividade, né? Menos criatividade, menos artistas, né? Menos pessoas que sonham, né? Menos pessoas que viajam na maionese. Professor, o senhor está falando isso, eu vivenciei isso com a minha menina. Ela chegava em prova, ela dava branco, né? Ela ficava nervosa. Aí Uhum. o Magnus lá chamava para mim, começava a isolar ela para fazer a prova, ela dava para fazer a prova. Aí chegou para mim falar que ela era imperativa e que eu tinha que levar ela ao psicóloga, eu tinha que fazer testes nela de psicóloga para saber se ela é imperativa, para saber se ela tinha que tomar Ritalina. Nunca dei. Eu tirei de lá, pus ela em outra escola, nunca mais eu tive problema nenhum com ela em relação a isso. É a competição que o aluno tem que produzir, ser melhor do que Uhum. outra escola, tá impressionante isso aí. Impressionante. A competição entre os alunos, a competição entre escolas, isso é um horror, gente. Aí acaba, você não tem solidariedade, você cria pessoas que estão sempre competindo com o outro, que tem que ter a nota melhor do que o outro. Eu acho que não tinha que ter esse negócio de nota. Eu acho que isso vai acabar um dia, tem que acabar. Eu acho que a gente tem que criar pessoas responsáveis. Acho que vocês tinham que se dar. Não, eu passei por essa disciplina, aprendi o suficiente, estou apta para continuar. Vai. Tem que decidir, gente, né? Pessoas adultas, responsáveis, e não ficar um sujeito tutelando. Ah, você não pode isso, não pode fazer isso, não pode fazer. Não, tomar banho, gente. Criar uma sociedade de pessoas adultas responsáveis. E é isso, sujeito. E isso é uma coisa também que a realidade, a vida ensina, né? O sujeito que vai e acha que é só também tirar nota. Ah, eu consegui, passei. Ah, fiquei livre dessa matéria. Vai chegar lá na frente, o sujeito não estudou essa matéria, vai se dar mal, bem feito, vai se dar mal, vai tentar correr atrás do tempo perdido, não vai conseguir, não vai passar concurso, vai fazer concurso 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 vezes e não vai passar bem feito. Inclusive, já fiz parte de muitas bancas de concurso, para juiz, para promotor, etc. E a gente encontra aí os alunos, né? E a gente fala, olha, esse aluno era bom, você vê assim, o cara faz uma boa prova oral, aí você pega, nossa, esse cara era péssimo, aluno, você vê lá, não tem surpresa, péssima prova oral. Não é porque o professor persegue, claro que não, de jeito nenhum. A gente ama todos os nossos alunos, o professor ama os alunos, mas porque não estudou, viu? Agora não soube responder bem feito, a gente pensa, né? Bem feito, vai estudar agora, vai atrás do tempo perdido, vai lá, não passou com bem feito. E aí não adianta. Exatamente, Roseli, eu também optei por minha filha ser feliz. E se realizar. Cara, as pessoas têm vocações diferentes, né? Não é todo mundo que serve para ser advogado, ou juiz, ou médico, ou cantora, ou o que quer que seja, né? Ou pintora, ou, né? Felizmente as pessoas são diferentes. Aí, quem pintou foi você? Oh, lindo, lindo quadro, Roseli. Parabéns, isso aí. As pessoas têm suas vocações, né? Elas têm que brotar, né? Segundo as suas vocações. Parabéns, Roseli. Então, é isso. Olha, amanhã a gente prossegue e vamos então trabalhar os outros conceitos de democracia e começar então já a ver os sistemas de governo, né? Mais uma vez também, uma coisa que eu acho que mudou muito, né, com o ensino remoto, né, e com essas aulas, eu acho que ano que vem a gente vai voltar presencial, tomara, né, mas a aula, e mesmo as aulas presenciais, assim como essas aulas, elas têm que ser aulas, né, de debate, de envolvimento, né? Por isso que eu peço tanto para vocês ligarem as câmeras, né? É importante ver a reação de vocês. Quando entrar em sala de aula, né, essa troca, né? E é da troca que o professor funciona, porque a gente é ser humano, a gente não é robô. Então, uma aula nunca é igual a outra aula. E quanto mais a turma participa, quanto mais a gente vê esses olhares interessados, né? São 3 olhares interessados aqui agora, já chegaram a 5, né? Mas imagina se a gente vê assim, né? Mas tendo um olhar interessado já faz a gente dar uma aula melhor. Imagina a gente não vê olhar nenhum, aí não tem como dar aula, não, gente. Aí você põe um vídeo gravado. Para quê? Para que eu vou dar aula? Se eu já tenho, aí põe um vídeo da aula. Está gravado. Porque a aula é interação humana, né? Ser humano, aluno, ser humano, professor. Ser humana, aluna, ser humana, professor, tem que ser tudo feminino no masculino. No meu também. Ser humano, aluna, né? E professor humano.
Então, e vivam as novas gramáticas, né? Porque a língua nos pertence, ela não pertence aos gramáticos, ela pertence a gente. E a língua também escraviza, né? As palavras escravizam. Então, libertação das palavras. Né? Pensem livre, libertem as palavras, né? Assumam a gramática e construam a gramática igualitária, né? E não uma gramática masculina, como das línguas ocidentais contemporâneas. É isso aí. Né? E para a gente começar a falar, tem que pensar livre, né? Então, é isso, gente. Então, amanhã, tem um psicólogo que chama Alficon, que fala que as melhores aulas são essas que fazem você esquecer que prova existe. Exatamente, gente. Né? Não tem. E aí, para a prova, vocês vão ler. Aí tem o meu blog lá, tem todas as aulas gravadas, tem tudo gravado. Quem não quiser, assim, fica até. Quem não quiser assistir a aula, assiste o blog, põe o blog, está lá tudo gravado, todos os textos, etc. Mas a aula é intercâmbio, troca. Né? Troca, inclusive, de afetos, né? Abandonar. Tem uma época, né? Muito. Que é isso, essa época do desafeto, né? A época da transformação de pessoas em robôs, né? Que é isso. O profissional ele não pode ter afeto, né? O profissional ele não pode sentir. Bom, um robô dando aula, né? A gente tem toda a relação humana, relação comercial, qualquer relação humana tem que envolver afetos positivos, né? Claro, não negativos, mas às vezes envolve afetos negativos, né? Mas isso às vezes é inevitável, mas afetos positivos. Nós somos gente, né? É isso. Muito obrigado, Roseli. Então, isso. Abraço para vocês. Até amanhã. Tudo de bom. E, gente, liga as câmeras amanhã, que não vai assim, liga as câmeras. Isso é contando com vocês. Até mais, até amanhã. Tudo de bom.